Pânico em Meriti está no ar. Olá, meus amigos, tudo bom? Olha, mais um Pânico em Meriti. Hoje, a abertura da pauta é um assunto primordial. Temos na mesa a presença hoje do nosso amigo André Dias. Aí na mesa. Temos o nosso amigo Perna Torta e temos o nosso amigo Cláudio do Fórum participando dessa mesa hoje. Gente, a gente inicia o programa falando da educação. E a gente vai voltar um pouquinho da saúde que a gente falou no programa passado, que foi uma pauta muito importante, e a gente só não retratou um fator que está posicionado direto através dos vereadores que estão fiscalizando o prefeito de São João de Meriti. Os vereadores não, 3 vereadores. Olha, 3 vereadores. Mas tem já 15 na casa. Pô, tem que... Então não é mas os já... vereadores, são 3 vereadores. Mas 3 vereadores É. já deu um apontamento suficiente. E a pergunta é por que só 3 dos 15? Mas Aí- será que não começou com 3 e vai avançar esse Não número? que eu tenha ido à Câmara assistido. Então E os não outros tem. 12 não querem. Não querem. Não sei o porquê. Vamos pro nosso like, gente? Gente, você que está acompanhando o Pânico Meriti, é preciso compartilhar os nossos vídeos. É preciso participar. Porque a gente só vai se tornar uma potência na Baixada Fluminense com o seu like, com o seu compartilhamento. É isso aí. E isso é importante para o nosso trabalho. Exatamente. Para poder a gente conseguir atingir o maior número de seguidores e aí a gente poder cobrar das autoridades legislativas e a gente fazer diferença no município. Representando você que está em casa cada vez mais. Quanto mais as pessoas compartilharem e derem o like, mais conteúdo a gente consegue entregar. Porque a nossa finalidade é alertar a população do que vem acontecendo em São João de Meriti. Lembrando... O que não está faltando hoje em São João de Meriti é conteúdo para debater. Então, mas Conteúdo o nosso tem de conteúdo montão. é isso, é informação. E de montão. Hoje, nós somos 7 amigos que nos reunimos com o Pânico Meriti para, junto com a população, fazer a diferença. nas Na redes verdade, sociais. queremos ser a sua voz aqui, ó. Te representando aqui. Bate Maia. Olha, gente, hoje a gente vai falar de um assunto, iniciando a educação, que é a nossa primeira pauta. A gente vai falar, tá, sobre a verba carimbada. Tá? Eu vou detalhar para você o que significa a verba carimbada. A gente tem nas redes sociais um comentário muito grande sobre verba carimbada. A verba carimbada, ela se refere aos recursos públicos do governo estadual, do federal ou municipal, que tem distinção específica de não pode ser utilizados por outra finalidade, como um carimbo, que indica o propósito para qual a verba foi destinada. Perfeito? Certo. A verba carimbada. Agora vamos para um outro assunto Peraí. importante. Vamos deixar claro para o cidadão que está em casa. A verba carimbada, ela já foi destinada. Agora, ela não pode ser desviada para outro lugar, E não ela é está isso? sendo desviada? Olha, se ela está sendo desfiada, é o que a gente vai descobrir aqui hoje. Existe Com o Ministério você, Público para isso. com você, participante do Pânico em Meriti. E outro fator que a gente vai conversar, inclusive eu falo doutor, o doutor veio hoje, hein? Veio. Doutor Luizinho está aí. Parece que Ele- já está lá embaixo, né? Ele está lá embaixo. Tá E ele lá vai embaixo. estar passando para a gente detalhadamente a respeito do Fundeb, além da verba carimbada. O doutor não deixa passar nada em Agora branco. não O deixa- doutor é... Não dá mole. E detalhe, o doutor, quando teve na diretoria lá, botou para quebrar. Fez a diferença lá, fazendo com que as contas fechassem, porque essas contas do prefeito, o problema maior está sendo aí, é uma situação que daqui a pouco... Não, mas peraí. Ele teve na gestão do prefeito anterior, não é isso? Para com esse negócio de PCD, eu já falei que é o CNPJ. Gente, Mas, pô, Não, você tem que CNPJ, explicar, porque senão vão dizer que o CNPJ doutor prefeito teve é na uma administração coisa. Deixa eu agora. O CPF é outro. É isso aí. deixa eu explicar. Quando a gente fala em CNPJ, André Dias, a gente fala o seguinte: quando o prefeito assumiu a pauta do início do governo, ele entrou em calamidade financeira. Tem que explicar isso aí pro pessoal. Significa Tem muita gente que não calamidade, entende esse Pediu caso. prorrogação. O que significa calamidade financeira? Ele diz que os cofres públicos não têm dinheiro. Mas a Quem gente. está contratando? Ele criou mais 10 secretarias. Mais 10 secretarias. 10 secretarias. Olha Sem só. dinheiro. Então, Olha é só, isso. quando a gente Calamidade começa. pública, Olha, tem só, secretaria. olha a confusão na mesa. Caraca.
Se você entra em calamidade financeira e você diz que não tem verba no município... Você não pode contratar ninguém. Vocês lembram que semana passada nós falamos sobre o Bernal, do posto de saúde? Que ele está nomeado como médico e chefe responsável pelo posto, né? Pelo hospital. Não é um hospital, né? É um estendinzinho que atende o povo lá dentro da maior necessidade, que é o UPA Meriti, que tá, o UPA de Íris está fechado. Com um salário de 20 mil, mas a mulher dá um total de 50 barão. 20 mil? É 50 barão total. O custo, os dois? Os dois. Para os cofres públicos custa quase 600 mil. E aí, meu irmão, isso por ano, né? Isso por ano. E aí, como é que você fala que não tem dinheiro? Se você não tem dinheiro, a gente tem os ACS, gente. Mas está funcionando? A gente tem um pessoal aí que passou no concurso público ano passado que não foi reintegrado. Como é que você fala de carro comissionado se você tem um profissional qualificado para poder reintegrar ele? Peraí, Timar, peraí. Você causou uma confusão danada na minha cabeça aqui. Foi dito aqui que tem 10 secretarias novas no município, correto? Perfeito. Esse pessoal da secretaria está trabalhando de graça porque não tem dinheiro para pagar, pô. Olha, a denúncia dos vereadores, os 3 vereadores que estão nessa alta e batendo por forte em cima do prefeito, é que existem pessoas que moram em Paciência, Outro município. Volta Redonda. Como é que o cara faz para chegar em 4 horas? Esse cara não está trabalhando, não. Tá? 4 horas? Tá esquisito, não tá? Mas nós temos 15 vereadores no município. Não, 15 não. Vocês não são 15? Só tem 3. Não. Foram eleitos 15 vereadores. Tá, mas só 3 são oposição. E os outros 12, faz o quê? A pergunta da vez, o que os 12 vereadores estão fazendo que, mediante os fatos... Não, mas espera aí, só 3 que vai lá e denuncia, só 3 que fiscaliza, e os outros 12? Só 3 é a oposição hoje, né? Os vereadores, eles quando são situação, eles se juntam com o governo. O que é esse negócio de situação? Ô, Dias, tá junto, aprovar... O que é situação? Situação são os vereadores que fecham com o prefeito. Fecha com o prefeito. Entendeu? Fecha em que sentido? Em tudo. É da chapa dele, do prefeito? E o povo nessa história toda? O povo. E quem é que fecha com o povo? O povo tem que se lascar. Mas não teria que ser assim. Todos os vereadores estão lá para fiscalizar o que o prefeito está fazendo. Não para se unir ao prefeito. Olha só, olha essa câmera aqui. A gente elege vereadores para nos representar. E chega lá, eles se representam. Tá? Espero que esses 3 vereadores que hoje são oposição, amanhã não virem situação. Porque nós vamos chegar aqui e vamos falar. Mas o vereador só pode fechar com o prefeito se o prefeito estiver fazendo as coisas certas. Se o prefeito estiver fazendo as coisas erradas, o vereador não tem que fechar com o prefeito. Então alguém está errado. Ele tem que denunciar. Então alguém está errado. E por que 12 estão cegos, surdos e mudos? André, essa pergunta que você está falando, não sou eu que posso responder. Né? A gente está discutindo. A gente tem que discutir acha uma resposta. E também denunciar. Mas e na prestação de conta dos vereadores? Quando os vereadores vão lá e prestam conta para o povo? Aonde que tem a prestação? Mas aquele vereador... Tem prestação de conta do prefeito. Não tem? Ninguém presta conta? Vereador não presta conta? Deixa eu voltar para a pauta. Gente, vereador não presta conta? Deixa eu voltar para a pauta. Vamos ler o que é Fundeb? Eu vou falar para vocês o que é Fundeb para poder direcionar o dinheiro. Porque, olha só, se ele declarou calamidade pública, ele falou que não tem dinheiro, não é isso? Então vamos ler o que significa Fundeb. Porque a gente precisa explicar para os telespectadores e o significado... Calamidade financeira. A calamidade financeira, que eu falei errado, né? Obrigado, tá, André? Vamos lá. Fundeb é o conjunto de fundos estaduais, Distrito Federal, que financia a educação básica pública no Brasil. Distribui recursos provenientes de impostos, com objetivos de garantir o acesso à educação de qualidade e a valorização dos profissionais da área. Espera aí. Se diz aqui que os profissionais da área têm que ter o conhecimento, de fato, do recurso que vem direcionado, que é o Fundeb, por que o prefeito está falando em calamidade financeira, onde a gente tem um recurso que já foi predestinado para isso? Não, mas isso aí, recurso não é para a educação? Eu estou falando de educação. Mas calamidade financeira... Vocês sabiam que o deputado e os 3 vereadores foram para a rua há 15 dias atrás para reivindicar os aluguéis de colégios que eram colégios particulares que foram municipalizados. Guararapes, que eu estudei, que pertence ao seu Jansen de Mello. O Fluminense,
do seu Olaí, do centro de Vila dos Teres. de Vila dos Teres. E os Fluminense demais, de Éden. o Fluminense de Éden. Fala mais um aí, perna torta. Isso aí tá o quê? Não tá pagando? Não tá pagando Cara, aluguel. Há 5 meses ele não paga o aluguel. Inclusive, eu encontrei com o seu Jansen de Mello, que é o Jansen Filho, que o seu Jansen já faleceu, falou para mim que não tá pagando o aluguel. Mas Como não é já que ele tem a fala? verba destinada para isso? Para esse fim? Isso aí tá dando nó na minha cabeça danado, Otimar. Eu não tô conseguindo entender. A gente Vem precisa- dinheiro, mas não tem dinheiro, é isso? É. A gente precisa entender o seguinte. Eu vou falar uma frase aqui que vai direto para aquela câmera ali. Em briga de saci, não vale pernada. Tem alguma coisa errada aí. Né? Em briga de saci não vale pernada. Porque se você tem, tá, o fundo o Fundeb, que é direcionado para educação, e a gente lê aqui uma cláusula aonde diz que esse dinheiro é destinado para o serviço básico de educação, E não pode ser mexido para outro fim. Por que tá Não, faltando educação merenda em não. alguns colégios? A verba para a educação é uma verba que não pode ser mexida. Então, então E como por é que que o tá aluguel faltando merenda não pagou, em alguns cara? colégios e aluguel atrasado? Tem que ser denunciado. Cadê o Ministério Público? não, cadê os outros 12 vereadores que não estão vendo isso aí? O Perno, são 15 vereadores. Não, 3 já tá dizendo que tá 3 acontecendo. andorinhas só não faz verão. Mas já é um começo. Ele precisava de 2 Pô. terços disso. Para Mas falar. é uma coisa que nós temos que apurar para que no próximo programa a gente possa trazer detalhadamente a resposta para os nossos ouvintes. Gente, a gente É. vê o prefeito inaugurando Mercado Livre na Venda Velha. Temos que pedir A direito gente de vê resposta. o prefeito inaugurando, tá? Prologe. A gente tem um recurso de impostos dentro do município, graças a Deus, até que bem favorável dentro de um contexto. E a gente volta para a educação, né? Onde uma situação que é preciso ter um acompanhamento do município para poder isso desenvolver de uma forma melhor, e a gente tem um abandono numa situação muito simples, que é o recurso para a educação. Ué, mas segundo o vídeo do prefeito, não tá abandonado, não. Porque eu vi vídeo circulando aí do É prefeito. bonito, né? Que o vídeo é bonito, tem uma menina lá que tá falando, ela tá mostrando lá as escolas lá, com comida de qualidade, Os tá ônibus. mostrando ônibus, tudo 0 quilômetro. Se a E gente tá não dizendo que consegue tem botar o ar-condicionado, tem aluguel tudo. no dia. Olha só, Timar, peraí. Vamos tentar entender. A gente, de um lado, tem 3 vereadores dizendo que tá de mal a pior a educação no município. E a gente tem o prefeito postando vários vídeos dizendo que tá tudo a mil maravilhas. Tem alguma coisa errada aí. Alguém tá faltando com a verdade. Mas daqui a pouco o doutor vai esclarecer algumas dúvidas. Olha, pra você. a gente precisa entender que hoje o município... Timar, só um minutinho. Será que não é pouco tempo pro prefeito começar a agir na cidade? tu vai ficar igual o golpe porque agora. nós temos Não, não tô exemplo, igual o não, golpe, não, rapaz. não A gente é. tem que acreditar Não, no prefeito que da acontece? cidade. Igual o golpe, negócio que 5 meses ele não resolveu Não, em 6 que meses. acontece? Alô, prefeito, me ajuda, prefeito. Eu tô tentando aqui, eu tô lutando aqui. Que Faz acontece? alguma coisa aí, fala alguma coisa, Fica prefeito. defendendo o prefeito. Eu não tô defendendo, mas ele tem direito nós de estamos resposta, há pô. 6 meses e tem denúncia de falta de merenda, tem denúncia de falta de uniforme, tem denúncia de falta de material. 6 meses de governo. Cara, o que acontece? É difícil ser gestor. Em 6 Aí, meses, aí, ninguém aí vai o prefeito arrumar uma- vem, faz um Tá? vídeo bonito do Mas colégio que está daí funcionando sim. bem. André, Mas nós temos quantos colégios municipais de São João? olha só, deixa eu falar com vocês. Entendeu? Em 6 Cláudia, a meses, conta não em tá seis- fechando, eu sei, em Cláudia. 6 meses Começou ninguém mal. vai conseguir fazer uma gestão maravilhosa. Quanto não Agora, faz? dá índice que quer, né? Ponto. Tá Mas nós temos exemplo. Mas você não acha que Você não acha que é muita pancada pra quem começou agora, Deixa eu ô, falar com Cláudio? você. Eu não estou aqui para defender prefeito, defender vereador, que eu quero é que eles façam um bom governo. Mas vamos É lá. o que nós queremos. Vamos simplificar. São João do Meriti, Belford Roxo. Nós estamos vendo que lá em Belford Roxo, o mesmo tempo que o nosso prefeito tem, o de lá está tendo. E o de lá saiu na frente. Muito na frente. Saiu na Principalmente na questão da segurança. Né? Ponto. A educação já está bem melhor. Porque eu estou vendo o vídeo, ele está falando, e não estou vendo ninguém questionar. Ô, Cláudio, a gente tem que ressaltar que o prefeito de Belford Roxo, ele não era igual o prefeito de São João, não. A gente teve um prefeito aqui em São João, o doutor João deputado Ferreira, igual o nosso. completamente fracassado, meu irmão. Não. Afundou a cidade de Meriti, Não, entendeu? não, a gente não, sabe disso. não. Deixa eu te falar, Afundou a deixa eu cidade de falar. Meriti. Não, Fundou. afundou. Ele trabalhou no último ano Afundou. só, 6 Não, meses. olha só, Ele vamos afundou. lá, vamos lá.
Eu não estou aqui para defender prefeito nenhum. Nem eu. Quem viu? Isso aí. O doutor João pegou uma prefeitura cheia de dívida. Ele tava lá dois mandatos, Doutor João, Cláudio. Ele ficou lá 2 mandatos. Esse negócio de Não, ele dinheiro. ficou lá 2 mandatos. Vamos lá. Escândalo em cima de escândalo. Olha as obras que foi feita. Doutor João trouxe Meu Deus do empresa céu. para cá. Vamos ser realistas. Eu quero que o doutor João se dê. Ele fez, o prédio foi feito também. Teve um prédio bonito que foi feito também. Foi 2 prédios feitos no governo do Dr. João. No apagar das luzes. Nós temos que ser realidade. Qualquer A nossa prefeito que finalidade. entrar sabe da situação Olha só, financeira do a município. É isso aí. Ele tem que ter um planejamento. Não é entrar por entrar, eu sou prefeito André, e acabou. Deixa Não eu é falar. assim. Resolver a Nós vida, temos que claro. levar a realidade. O governo do Dr. João só foi ruim para os funcionários, porque ele não honrou o pagamento pessoal. E eu acho que Ele viveu qualquer no obra município. tem que começar por dentro de casa. Ele morava aqui, Ele não. Ficou 8 Pô, anos. pelo amor de Aí Deus, foi pô. 7 Não, anos. O pão estava fechado, o pão estava fechado. então O hospital da mulher fechado. Então, Pô, a cidade estava debaixo de lixo, pelo amor de Deus. Fala sério, pô. Muita obra Fala que só sério. permitir. Até a empresa ele Fala trouxe, sério. cara. Até a Fala empresa sério. ele trouxe. Claro. Ele fez deixou a obra no desejar último o pagamento mandato do dele funcionário. para tentar eleger o Olha, vice o dele, apelo que eu vou Valdeci. fazer aqui para aquela Câmara ali é porque a gente tem hoje, ano que vem, eleições. Ah, E o que ano vem vocês dá tudo têm certo, que né? atentar é em quem vocês vão escolher para direcionar suas vidas. Porque, querendo ou não, quem vai decidir as nossas vidas, abaixo de Deus, são os governos. É isso aí. Já Que vai se decidindo, já definir. viu? Agora, veja bem, o que, que, eu Vamos tô- ter o que- deputados novos. o que que a gente precisa entender em relação a isso? Se você fez um bom governo, doutor João, venha deputado federal para trazer recursos para o município. Se ele Tá fez um bom inelegível. Tá governo, inelegível. então como é que você vai falar Por para enquanto- do não, governo, não, Cláudio? tô falando que o Cláudio, escândalo Não, embaixo de olha só. escândalo, ué. Olha só. Denúncia governo- atrás de denúncia, Todo Cláudio. governo, velho, eu não estou defendendo o doutor João, não. Que Não pra tô mim- falando pra você defender, pra mim, não. ele caiu aqui de paraquedas. O que eu Tá? gostaria de entender é o O que seguinte. foi feito tem que Por falar. que, que Cláudio, não se Cláudio. juntam os vereadores todos, mais os deputados todos da cidade e faz um Meriti melhor? Meriti, olha só, senhores. esse é o Senhores que eu políticos de Meriti. Meriti está se acabando. Quem hoje mora em Meriti e consegue sair, está indo embora da cidade. Você não vê ninguém fora da cidade vindo dizer que vai morar em Meriti. A gente falou Meriti no está nosso- entregue às traças, Cláudio, a completo gente abandono. falou no nosso- A gente tem 15 vereadores, tem um prefeito, vice-prefeito e a gente tem um monte de deputado aqui em São João de Meriti que não faz absolutamente nada. São João está entregue às traças, entregue às baratas. Então você, eleitor, você tem a responsabilidade de defender o seu patrimônio, defender a sua cidade. Vou fazer uma pergunta para vocês. Pode falar. O prefeito, ele pode nomear o filho dele como secretário? Isso é nepotismo, não é isso? Mas ele se nomeou. E já vai vir candidato a deputado. Um garoto com 20 anos. Mas aí a gente tem, Presta aí a atenção, gente olha tem só. vereadores, a gente tem o fabricar Ministério política, Público. não, e mas aí? isso- Olha só, olha E só, aí? olha só como é que é as Querem coisas. fabricar Um política rapaz às custas do que município, nunca pegou aos um ônibus, cofres públicos. Nunca pegou um trem, nunca assinou a carteira, nunca comeu numa marmita, já vai vir deputado. E quem é que vai Já tá votar? no Quem estilo. vai votar? Quem é que vai Não, votar? Então a culpa é de Estão quem, dizendo Cláudio? agora que o outro Pelo vereador, amor de Luiz Queiroz, Deus. já vai lançar o filho Claro, dele. mas é assim, pô. Quer dizer, É assim. como é que esses garotos É, que nunca... saiu o avô, entra o filho, entra o vai pai legislar e por para o aí, povo. meu irmão. É isso aí que Você acontece. a gente tá Já temos discutindo. acordo. Será que é por isso que está faltando dinheiro? Não Muita sei, coisa. não vou entrar Pô. nesse mérito. Será que Eu estou é por falando isso? é do esquema... O que a gente apontado fala pra é isso. que a política, eles defendem muito bem os interesses pessoais. Mas o que tem que ser feito dentro do processo da política, para exercer o mandato e fazer a função, não está sendo feito. O que eu estou observando hoje, e o que a pauta da mesa está discutindo hoje no Pânico Meriti, é que existem 3 vereadores que estão fiscalizando o município. Seja qual for o motivo for. E nós precisamos de 15. O que eu quero aqui na mesa é acordar de manhã e ver 15 vereadores fiscalizando o Inclusive, município. vamos fazer um convite para eles virem aqui. Pode ser. Vamos fazer um convite para O que eles. eu quero em São João Pode é ser. saúde Pode esclarecer funcionando, nossa educação dúvida. funcionando. Pode ser. Entendeu? É um lugar seguro para morar, isso que eu quero. Mandar A mensagem população pro- deve querer também. O André e a mesa, eu tenho certeza que ela clama por um Meriti diferenciado. Um Meriti onde a gente consiga recuperar o direito de ir e vir. Porque hoje as escolas não funcionam bem porque o tráfico manda fechar também. Além de toda a dificuldade. Ô, faz o convite aí, Cláudio. Vamos Faz o convite por convidar vereadores os nossos 3 vereadores que hoje estão brigando por São João, entre aspas, para vir aqui. que é o vereador Ratinho Júnior, Aquino Aquino e o Carlos Henrique. e o Carlos Henrique Queiroz. Aqui está sendo feito o nosso convite para que vocês venham aqui, esclareçam a nossa dúvida, a dúvida dos eleitores, Fala para a para a população. gente saber o que está acontecendo. Tá? Está feito o convite e contamos com vocês aqui no próximo podcast. Valeu?
Eu queria ter orgulho de falar que mora em São João de Meriti. Eu tenho, eu tenho. tenho vergonha de falar. Quando eu falo para um amigo que eu moro em São João de tenho vergonha Meriti, de falar. eles falam assim, ó, pô, tá todo dia na RJTV com notícia ruim. Eu não tenho. Eu não posso ter vergonha daquilo que eu amo. Eu tenho que ter vergonha daqueles que governam. Eu não tenho vergonha de onde eu moro. Não tenho vergonha de falar. Eu amo isso aqui. O que tem de bom em Meriti hoje, Cláudio? Cara, deixa eu te falar. Fala. Não é questão, o que tem de bom aqui são meus amigos, Sim, minha família, sim. né? Aqui tem pessoas de bem, Com certeza. tá? Muitas pessoas Claro de que bem. tem. Então, eu nunca vou ter vergonha do lugar onde eu moro. Ô, Cláudio, por que você acha que o progresso não vem para São João? Por O causa que você do- acha que está faltando? Por causa dos nossos políticos. Nós Mas será que elegemos não é pra o eles, povo vamos que não representar cobra? Mas será eles. que não é o povo que não O povo cobra? não sabe votar. Tu acha Nós que- vimos nessa eleição como é que foi o negócio de Você dinheiro. acha cara. que falando esse Você negócio... vê, por exemplo, nós tivemos um vereador E você aqui falou em compra que foi de mais voto aí? votado no São João de Meriti. Quem Você é esse falou em cara? compra de voto, foi isso mesmo? Não, cara, não que eu falei escutei? compra de voto. Eu falei Olha, como a é gente, que é tem, feita a, a gente, a eleição. gente tem denúncias de compra de voto e vereadores arrependendo o processo por compra de É, voto. mas Maia, a gente sabe como é que pior funciona isso. pior do que isso, chega informações que em alguns CIEPs as crianças de manhã só conseguem comer 3 ou 4 biscoitinhos e não tem nada para beber. Covardia. Isso não é um caso de ter vergonha da tua Isso. cidade? Isso não te Não vergonha? tem nada. Mas e o Caso Fundeb? Não, isso não te é um envergonha? caso de- Não. Dividindo um ovo para dois. Aí Dividindo nessa ovo Isso, para dois. não, isso me envergonha. Essas Dividindo Mas um ovo o que para eu quero dois. falar, Eu vou ter que ler o que é nunca- Fundeb de novo? O que eu quero falar é o seguinte, eu nunca vou ter vergonha do lugar que eu amo. É a mesma coisa de você ter uma mulher, ela ter um acidente e você ficar com vergonha dela. Eu não posso ter vergonha daquilo que eu amo. Eu tenho que ter vergonha daqueles que governam o lugar onde eu amo. E quanto Isso tempo tu tá aqui com é vergonha dos que vergonhoso. governam? Oi? Quanto tempo tu tá com vergonha dos que governam? Isso aí eu não tenho nem vergonha. E Eu tenho por que não nojo desse troca? cara. Por que esses caras nunca Porque, saem? infelizmente, a gente sabe como é que é o nosso sistema E eleitoral. cara. quem é que vota? Me diz quem é que vota. Pô, quem vota é o povo. Perna, É essa Deixa eu falar discussão uma aí, coisa. essa discussão do povo Que aí acontece? entre vocês. Deixa eu ver se eu entendo. O povo reclama que tá ruim e continua votando neles. Perna, a gente... Vai melhorar quando? Não, não vai melhorar. Vai melhorar Esse como? sistema não é só em São João, não. Isso aí expandiu, agora virou moda isso. Não, mas a gente tá fazendo o que aqui, Cláudio? Não, a gente vai denunciar. Nós vamos denunciar. Vamos tentar melhorar o nosso eleitorado para que eles comecem a pensar de outra maneira. Tu quer ver um outro negócio também que não entra na minha cabeça? Vou fugir um pouco do assunto. Não entra na minha cabeça. Você vai num shopping, você tem que pagar um estacionamento absurdo. Mas você vai em qualquer loja de rua, desde que essa loja seja grande, ela te oferece o estacionamento de graça. Porra, Às vezes é a mesma loja que tá no shopping te cobrando estacionamento lá, aqui fora ela vou te dar um exemplo. ela te dá de graça o Virou. estacionamento. E por que a gente paga Eu isso? sem parar. Se você... Eu sem parar. E aí? Sem parar, o cara veio me cobrar hoje de novo. Deixa Olhou eu pra falar. minha cara, Tem um R$3 tem e um botou lá no campo. Eu falei, como é que é? Eu pagar pelo solo? Eu não pago pelo Que solo, olha não. só, rapaz. tem alguns municípios... Eu não pago quando pelo você solo, não, paga- perna. Que isso, rapaz? Não, olha só, eu até concordo. Pagar Se o cara pelo pagar- solo, deixa eu não explicar, pago. Presta atenção. Eu até concordo, se você pagasse, que no momento que você pagasse, ele emitisse uma nota. Esse você dinheiro vai pra pensava, onde, hein? Você saber para onde vai aquele Esse dinheiro. dinheiro vai pra onde? Né? Vamos chamar o É doutor, importante. hein? Não tem nem Mas contrato. hoje não tem. Não tem Esse nem dinheiro, contrato, não pra tem onde licitação, vai? não tem nada pro estacionamento. Para onde sem vai? pagar. Isso é uma coisa que ninguém... Anota Quando aí, o prefeito- anota aí pra mandar pro doutor essa pergunta aí. Com certeza o doutor vai esclarecer isso aí pra gente. Do estacionamento? É, Saúde nota- da educação, botou pro estacionamento. Saiu os donos, chegaram outros. Olha, Mas isso aí é continua uma a mesma vergonha declarada no município. Você morar no Pra onde município... vai esse dinheiro? Aonde? Se não tem economia local, como é que vai pagar estacionamento, gente? Quem tá vindo de fora para pagar o estacionamento? Como é que o morador de São João vai pagar para usar o próprio solo? A gente acabou a capital do jeans. Prefeito, acorda em nome de Jesus. Eu preciso fazer um clamor. Por quê? Se a gente tem um município que o senhor entrou em calamidade financeira, como é que o senhor quer cobrar o sem parar da população? Quem está direcionado nesse sem parar? Quem é dono dessa empresa? Se a prefeitura não tem dinheiro, o cidadão vai ter? Se você abre Como a é que é calamidade, se você abre a calamidade financeira, você diz que o município não tem dinheiro. E como é que você vai ficar cobrando R$3, R$2 do morador de São João se você não tem renda local? Se você não tem economia local? Se o município hoje não gera nenhum tipo de economia? Não, eu acho que o E você prefeito não não sabe tá pra onde sabendo está sendo disso. direcionado esse Se a dinheiro. violência tomou conta da cidade, se está sem saúde, se os 3 vereadores estão brigando na Câmara, automaticamente sem parar. Sem Olha parar. isso. E os- Não para. Não para de brigar na Câmara. Outra coisa. Sem parar. Os funcionários... Não para. Os funcionários... Aí eu lembro daquela música, Timaia. Timaia. Eu lembro, não para, não. 3 vereadores sem parar e o sem parar
cobrando a população meritiense que hoje sofre. Eu vou fazer uma pergunta para esses vereadores que estão brigando. Vereadores, está na hora de vocês fazer uma denúncia sobre esse sem parar. Não, já está lá. Já tá. Já Já tá, tá. já vi. Misericórdia. Já vi. Rapaz, se eles estão cobrando os agentes, os ACS que estavam junto Eu vou lá na com Câmara com e o vou deputado. pedir para vir aqui. Agora me veio um negócio aqui na cabeça, meu irmão. Cadê o Se convite? o município não tem dinheiro, como é que tava pagando aí aquelas clínicas aí que tava fechada? Não, o pior foi a situação que eu Como é que faz esse mencionei negócio semana aí? passada, do Bernal. Como Que é que ele faz? lá, o tal do Bernal, do cardiologista. Tava concorrente lá, terreno? Ele recebe Como é que é isso aí? o salário. Se não tem O dinheiro. Cláudio não tá fechando essa conta. Cláudio, o que a gente tá falando é o Eu não seguinte, tô a gente entendendo. tá falando Não tô de entendendo. má administração pública. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar um contador e vou levar para a prefeitura de São João. Vou sentar o contador, vou chamar o prefeito. Prefeito, por gentileza, esse rapaz aqui é contador. Ele é formado, a gente precisa saber por que as contas não estão fechando. Você sabia Aí que ele você grita pode e fala pedir assim, informação? sabe o que ele fala pra mim? Meus vizinhos! Aí tem um outro fanfarrão que foi Meus vereador. vizinhos! Ei. Rapaz, como é que o cara vai falar meus vizinhos no momento de o povo, ele hoje clama por um prefeito que apresenta pra gente as contas públicas. Agora nós temos um fanfarrão que foi vereador, né? Foi fiscal do município, nunca fiscalizou nada, nunca fez um projeto de lei e agora fica fazendo vídeo. Não, mas Esse aí não é o Dinho, não, né? Não, Dinho, não. Não é o Dinho, Tá fora não, do né? sistema. Não. Quando o cara Dinho, tá não, fora né? do sistema, ele começa a fazer isso. Pode, né? Ó, o Dinho apoiou outro dia. O Dinho apoiou outro dia na rua aí, hein? O cara meteu a mão na Ele cara não manda dele. nem caiu com a bunda no chão. O cara meteu a mão na cara dele. Rapaz, velho. o cara... Vamos falar desse tipo de Cara, gente, o cara não. foi Vamos continuar o vereador nosso da cidade, podcast aqui. nunca Esse é o fiscalizou seguinte. nada. Esse jogo aí E tá agora esquisito. fica, pô, Esse jogo não tá legal. tá Esse jogo dando Lidinho aí tá tá dando igual o sem nojo parar. a nossa política. de A gente, São João do a Sul. gente vai fazer o sem parar. Eu quero os 3 vereadores sem parar. Eu vou lá na Ó, você Câmara entendeu? convidá-los. Sem parar o estacionamento do MR. Sem parar o estacionamento. Sem parar. Essa ação daqui, ó, o nosso Tem uma pânico. música que fala assim, A gente- por favor. A gente. Pare agora. A gente está no 4º programa, o 5º programa. Vamos chegar ao Fica, vou chamar o 18º programa. É. Vou chamar o 18º programa e eu quero ver se esses 3 vereadores estão com o mesmo espírito para sem Vamos parar. esperar. Parece que já veio a ordem lá de baixo que essa bagulho tem que acabar. E de onde? É, lá do governador. Ó, tem que parar isso aí, que é eleição. Temos que Mas o eleger. Carlos Castro está envolvido nesse negócio, né? Meu irmão. A gente vai dar uma pausa para trocar o time aqui. Vamos dar uma pausazinha para E a gente vai voltar na próxima Vai dar uma condutor pausa, aqui que estamos vai dar uma voltando, hein? aula. Um cafezinho rapidinho, Entendeu? 2 minutos. É VaptVup. É VaptVup, gente. Esqueceu.
Olá, meus amigos, tudo bom? Deu um intervalozinho de 1 minutinho mesmo, um cafezinho, bater um papo. A gente agora inicia o programa falando dos nossos patrocinadores. Quase que engasguei. O nosso patrocinador hoje a gente está com a DRS Imóveis, apoiando o nosso projeto aí. E a gente também está com o Show do Real. Olha, gente, a gente precisa não só de vocês compartilhar nas redes sociais, como também ser um patrocinador do nosso projeto Pânico em Meriti. Que a gente, indignado com a situação do município, nós somos 7 amigos que resolvemos apresentar para vocês a dificuldade que o município vem atravessando. Agora a gente vai falar um pouquinho daquela situação da verba carimbada e da Fundeb. Né, André? A gente vai esclarecer o doutor chegou para estar esclarecendo a gente, o pastor Enzo está na mesa para dar um pouquinho de uma presença, né, espiritual também, com o nosso pastor também, doutor Luizinho, advogado, vai poder estar orientando a gente sobre a verba carimbada e sobre a função do Fundeb no município, para esclarecer para vocês o significado perfeito desses 2 fatores primordiais, onde o prefeito fala em calamidade financeira. Segue, doutor. É, isso aí. Bom, primeiramente, cumprimentar aqui os nossos telespectadores, né? Cumprimentar também toda a mesa e dizer que, de fato, o pânico da vez, né, dessa semana é a educação. Parece que falar de pânico em Meriti é como aquelas novelas de vale a pena ver de novo. No caso, não vale a pena ver de novo, né? Não vale a pena. Parece que só muda o ano e muda os personagens. Os fatos são muito parecidos. Muito parecidos. Isso por quê? Eu falo sempre, existe um distanciamento da população do poder público. E uma habilidade tremenda dos atores, dos agentes públicos, em distrair a população de modo que ela perca totalmente o interesse. E aí vige aquele ditado: quando o gato não está, os ratos fazem a festa. E parece que a ideia é afastar os gatos mesmo, ou seja, os olhos fiscais do dono do patrimônio, que é o povo. Porque mesmo que você não tenha muita experiência numa gestão pública, fazer gestão pública é receita de bolo. Já está lá, já está escrito. Se o dinheiro é da educação, eu tenho que usar onde? Educação. Na educação. Saúde na Se o dinheiro é da saúde, é na saúde. E por aí vai. Então qual é o mistério? Se não está dando para a saúde, vai buscar recurso. Qual é o mistério? E essa obscuridade é que vai promovendo tudo isso. E quem quer andar nas sombras é porque quer esconder alguma coisa. Isso aí, qualquer um cidadão, por mais simples que seja, ele sabe disso. Então, nós estamos vendo hoje em São João de Meriti 3 vereadores que se levantaram a título de oposição. A gente tem algumas reservas sobre essa oposição, se ela é uma oposição real, de fato, né? E aqui quero até deixar claro aqui para os 3 vereadores que não é que a gente esteja duvidando da boa-fé, mas aquela história do gato escaldado tem medo de água fria. A gente está tão habituado aos falseamentos dos discursos e da conduta política na nossa cidade e em diversas outras cidades, no Brasil inteiro, que a gente está sempre com o pé atrás. Né? Mas, de qualquer forma, é salutar, é saudável o que a gente está vendo hoje em São João de Meriti. É saudável. E assim, eu vejo que Independente do interesse independente do interesse, da motivação. É saudável eu falo para a sobre cidade, entendeu? É saudável você discutir, você fomentar a discussão, você criar esses embates, mesmo que as intenções sejam não tão republicanas. Mas assim, o que a gente percebe é que o gestor, ele precisa, ou deve, na verdade, a palavra melhor, entender que existem alguns princípios constitucionais que devem ser respeitados na gestão pública. O artigo 37 da Constituição, ele trata exatamente disso, dos princípios norteadores do direito administrativo. E dá outras
outros nortes com relação ao concurso público, com relação à administração pública, com relação aos servidores, à aposentadoria. Fala da administração pública, é o artigo principal, coluna central da gestão pública. E lá você tem uma sigla que a gente, para poder memorizar, fica mais fácil, chamada LIMPE, L-I-M-P-E, LIMPE. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, aquilo que na administração pública, quando a gente fala de legalidade, é que a administração pública, o servidor só pode fazer o que está dentro da lei, que já está permitido pela lei. Com relação à impessoalidade, é que ele não pode perseguir e nem beneficiar a um ou outro, nem a si mesmo. Eu lembro de uma vez, de vez em quando a gente vê isso, né? Alguns secretários botam lá, parabéns ao secretário fulano de tal. O reconhecimento. Pelo reconhecimento, pelos bons serviços. Isso não pode. É a Secretaria Municipal XYZ que está atuando. E não a pessoa do secretário. Mas a gente vê isso acontecendo. Publicidade é que todos os atos têm que ser públicos, eles têm que ser transparentes, têm que ser publicados em edital. Melhor, no Diário Oficial. Então, e a eficiência é o resultado que se quer. Com qualidade, com um custo menor. É como você faz gestão na sua casa. E você vê isso hoje em São João de Meriti, Luiz? Pois é, não é só hoje. Há muito tempo que a gente não vê. Isso causa uma indignação. Por exemplo, eu, ao longo da vida, a gente, a duras custas, nós tivemos aí o empenho e a possibilidade, graças a Deus, cursar uma graduação de Direito. E hoje, algum tempo atrás já, passamos na prova da ordem, sou advogado. Não sou melhor do que ninguém, mas, assim, você fica triste ao ver as coisas básicas do direito administrativo sendo corrompidas, sendo rasgadas. E nem o básico a gente vê acontecer. Essa aqui é a realidade. Uma coisa que tem acontecido através do nosso programa, o Pânico em Meriti, as pessoas têm acompanhado, a população tem se envolvido nesse movimento Pânico em Meriti. E tem chegado para nós muitas denúncias da população em si, falando acerca, né, das deficiências que o município em si tem em relação aos colégios. Um exemplo, falta de merenda, a questão do material escolar, atraso de salário dos professores. Então, a nossa ideia aqui, de fato, é fazer com que os denunciantes tenham voz e, através desse movimento do Pânico Meriti, a gente possa ser uma representatividade para eles. Doutor, como os vereadores hoje estão se posicionando para ser uma voz para o povo, qual o conselho que o senhor dá para que esse movimento, esses 3 vereadores, possam ganhar mais força e assim a fiscalização aumentar, até mesmo para que os próximos vereadores da cidade possam entrar nesse engajamento, para que a nossa cidade em si ela possa ter essa representatividade? Isso teria que ser, doutor, eu acho, assim, até muito boa colocação do pastor Anderson, uma prática rotineira. Esse momento onde os 3 vereadores fazem o papel e a função, André Dias, de fiscalizador, isso dá uma força. O povo não está percebendo. Eu vi ele nas ruas, e o deputado Ratinho também na rua, falando. Aquilo ali me pareceu muito do movimento que Amorim fazia, as ações públicas, né, que ele fazia na retirada do Mica, do poder na prefeitura. Isso aí me retratou aquele momento histórico. E eu fiquei muito assim, eufórico quando vi aquilo. Me deu vontade de participar daquele movimento. Mas é como o doutor falou, a gente não sabe que momento aquilo ali vai ser benefício para o povo ou se o interesse é pessoal. A gente não sabe se aquilo ali é um movimento, um levantamento que vai ser favorável a quem realmente precisa de se assistir, de se cobrar um momento tão difícil que Quem a gente vem realmente vivendo. tem direito. Né? O que a gente vem vivendo, qual é o foco principal? Porque o que a gente vem vivendo dentro do município é uma malandragem muito grande dos órgãos públicos. Você vê que os benefícios, os valores inverteram e os benefícios é como se você passasse uma borracha e você pegasse a Constituição e apagasse ela e fizesse da forma que tem que ser. Não tem que ser assim. Não pode ser da forma que o Fundef manda o dinheiro, que o Fundeb manda o dinheiro,
que a verba carimbada, que foram quase 12 milhões e 800 que entrou no município, isso aí não foi direcionado para onde tinha que ir. Se a gente tem o próprio vereador falando que os aluguéis não estão pagos, os aluguéis das escolas que se tornaram públicas, como é que essa história vai ter as outras execuções, que é a base, que é a matriz, quando a gente fala da pauta do telhado da casa e não alicerce, a gente falou isso no programa passado. E a gente vê que realmente a direção do município, do executivo, está sem direção, doutor. Quando o pastor Enzo está colocando aqui como alimentar aí aos 3 vereadores hoje que se levantam como oposição na cidade em relação à cobrança, na verdade, eles sabem o que fazer, né? Estão aí no caminho de pedir informações. A primeira coisa é, se eu estou desconfiado de alguma coisa, o vereador pode pedir informações. Aliás, não só o vereador, mas a lei da transparência, né? Não precisaria nem da lei da transparência, porque a Constituição Federal já dispõe sobre isso, mas houve uma lei da transparência que ela regula e habilita, vamos dizer assim, dá mais jogos, holofotes em cima da legislação para que o povo entenda, com o nome mais, antes de Constituição Federal, Lei da Transparência. Então você pode buscar informação do poder público em qualquer esfera e em qualquer servidor público. Ele é servidor. Então, eu achei até estranho que os vereadores na Câmara fizeram um pedido de informações para a mesa diretora aprovar. Desnecessário. Porque pode pedir direto. Se qualquer um cidadão do povo pode protocolar na prefeitura direto, o vereador pode pedir direto. Mas seguir um trâmite mais formal, que aí eu fico desconfiado. Para ganhar tempo, para demorar um pouco mais, para fazer um movimento. Para fazer um movimento. E aí, e tal, nesse processo, a gente até acho desnecessário. Para ir até lá a Câmara Municipal para ver como é que ficou esse movimento. E o Cláudio nos passou a seguinte informação. Chegou lá, é como se nada tivesse acontecido, os vereadores não compareceram à sessão, e a gente, no mesmo momento que a gente espera, muito eufórico para que aquilo aconteça, é como se, no apagar das luzes, eles se esconderam e os 12 vereadores se omitiram mediante ao que estava sendo colocado pelos 3. E os 3 ficaram sem cintura, porque eles não apresentaram, não puderam. Foi o dia da denúncia, o dia que eles iam realmente... Esvaziar a sessão. Eles esvaziaram a sessão. Quer dizer, a gente fica numa situação, como eu coloquei anteriormente, numa sinuca de bico, André Dias. No mesmo momento que a gente vê que pode-se haver uma luz no fim do túnel, os 12 vereadores, que é uma quantidade maior, em vez de aquilo ali ganhar corpo, que é o momento que tem que ganhar corpo, que a denúncia aconteceu, como vem vários escândalos nas mídias sociais, e a gente não precisa estar falando, a gente só apontou hoje aqui sobre os recursos que entram e a ausência do poder público em relação à matemática, que não está fechada. Por exemplo, na Câmara de Vereadores, certamente tem uma comissão da educação. Isso. Então, essa comissão, ela tem, legitimamente, o vereador, de maneira legítima, só pelo cargo de vereador, já tem a atribuição de fiscalizar o executivo. Uma comissão muito mais ainda, vai um pouco mais além. Então, a comissão é uma ferramenta para se cobrar. Quando a gente fala de educação, e quando a gente vê algumas denúncias, que não é o Pânico que está fazendo. Não. É a população. Nós estamos aqui discutindo as denúncias que nos chegam, que chegam a alguns agentes públicos, políticos, melhor dizendo. Imprensa, povo. Você liga a televisão, você vê algumas coisas. E os vereadores na Câmara, temos lá hoje 3 que estão trazendo a luz para algumas denúncias e cobrando algumas coisas. Ô, doutor. Então, o vereador, só para concluir aqui, então, o prefeito, na verdade, quando é questionado, olha como é que é simples. Olha, estão dizendo que estão desconfiados que eu fiz um contrato XYZ, e o contrato é um contrato irregular. Olha, estão dizendo que está faltando isso, aquilo, outro na saúde, na educação. É muito simples. O prefeito vem a público, que aí me disseram, teve um amigo que me disse que, não, ô Luiz, o prefeito não tem que falar nada em público, não, tem que prestar conta lá, tem que falar para a justiça. Eu falei, não, meu.
Deve ao povo. O primeiro Que me colocou que ele lá. tem que colocar as informações sobre transparência, sobre as suas ações, é o povo. A justiça ela entra no momento que ela é acionada, mas ele tem que prestar conta sim ao povo, salvo se quer esconder alguma coisa. Então é muito simples. Da educação, olha, pessoal, eu recebi aqui tanto do Fundo Justamente. Nacional. Gerar clareza, Foi né? para aqui, Esclarecimento, ele faltou Fundeb, pra pagar o aluguel. Olha, entrou tanto. Ó, vamos falar do Fundeb, rapidamente. O Fundeb, ele era Fundef, aí em 2007 passou a ser Fundeb. Fundeb. Foi até 2020, depois se tornou permanente. Então ele é um fundo que a diferença é que o Fundef só atingia a educação, o ensino fundamental. O Fundeb, ele atinge fundamental, vai até o ensino médio, vai até o EJA, que é o ensino para jovens e adultos. Só não pega universidade, certo? Então, ele tem como fundo arrecadador o ICMS, participa, o Fundo de Participação Estadual, Municipal, ou seja, são vários órgãos que capitaneam, alimentam, e os municípios, o governo federal capitania esses recursos como se fosse uma caixinha. Cada um bota um pedacinho lá num cofrinho, numa poupança, e depois tem toda uma regulamentação de distribuição, de acordo com a população, de acordo com o número de alunos das escolas. Tem lá um valor, em 2019 chegou a ser R$ 3.044 por aluno ano. Aí é feita uma conta, você imagina, se você tem lá... É de acordo com o número de alunos também cadastrados no Se colégio. você tem lá 10 mil alunos, vamos botar de 2019 a R$3.000, pô, você está falando aí... 3 milhões. Não, 30 milhões. 30 milhões. 30 milhões. Inclusive foi colocado essas escolas municipais, na época, eu me lembro, né, no governo do Dr. João, foi justamente para justificar, para aumentar essa arrecadação, que não tinha a numerologia eficiente, me lembrei. Eles tiraram da estadual e colocaram a municipal. Municipal, e aí foi quando ele fez o convite para transformar as escolas. Não, eles locaram as escolas. Locaram as escolas privadas. não privadas. Privadas. Foi o Guararapes. É. Pertenceu ao Jansen Alugaram. Houve um aluguel, e esse aluguel eu encontrei eu inclusive citei aqui no primeiro quadro, que eu encontrei com o proprietário do Guararapes indo cobrar a pé, na altura do Pameriti, o prefeito. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Existe uma forma de fazer uma fiscalização em relação às merendas? Porque eu tive alguns denunciantes informando que as escolas estão oferecendo como cardápio arroz, feijão e ovo. Entendeu? E a Às pessoa... vezes nem arroz, feijão, uma fruta. Uma fruta. Uma fruta. Existe A gente tem alguma forma professores que trabalham. de fazer Olha, uma fiscalização nesse sentido? Eu acredito que a melhor forma é... Bom, vocês têm duas formas. A primeira forma, eu já falei no outro programa aqui, é o que eu diz o parágrafo 1º, parágrafo único, quer dizer, do artigo 1º da Constituição. Todo poder emana do povo, que o exerce através de seus representantes eleitos. Então, o primeiro local são os representantes eleitos. Vereador, você que é o fiscal, recebeu uma denúncia aqui, você tem como verificar? Não funcionou, aí você segue no parágrafo único que ele diz assim, ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, eu posso ir à escola, tudo bom? Quem é a diretora? Tudo bom? Eu sou morador aqui de São João de Meriti. Como é que tá aí? Tá tudo legal? Tá tudo funcionando? Mas quem é o senhor? Eu, de novo, sou Luiz Almeida, morador aqui da cidade. Estou perguntando, a senhora não é diretora da escola? A escola na escola pública, ela não é paga com orçamento público? Então, só estou lhe perguntando, está tudo funcionando? Não, está tudo bem. Então tá bom, posso perguntar aos alunos então? Vou esperar a saída e vou perguntar aos alunos se está tendo merenda, o que eles estão comendo. Essa é a forma direta de fiscalizar, de cobrar. Uma ação popular. Não, aí a ação popular já está falando de uma ação judicial. Né? É uma atitude popular, Uma atitude melhor dizendo, né? Indiretamente. Outra coisa, tem um conselho. Os municípios têm conselho municipal de educação, conselho municipal de saúde. Os estados também têm conselho estadual de saúde, conselho estadual de educação. Eu, na próxima podcast, vou trazer a data e ver se está tudo regulado em São João, trazer os dias, horários e locais onde estão se encontrando os membros do conselho. Uma coisa. E o conselho, só para concluir, o conselho ele tem, participantes da educação, professores, representantes de entidades, de organismos da sociedade civil, como ONGs e escolas privadas, inclusive, podem participar. O secretário de Educação, que no caso lá é a professora Neila, e o público em geral, que apesar de não ter voz e voto na hora da sessão,
da reunião, ele pode chegar lá, sentar e ouvir o que está acontecendo. É aberto ao Mas público. esse conselho se reúne? Se reúne. Bom, não sei como é que está em São João, mas ele tem a obrigação de reunir. O da saúde, ele se reunia uma vez, o conselho reunia o grupo todo do conselho uma vez por mês. Com a educação também acho que é a mesma coisa. Tem até participação de entidades religiosas, pelo menos na época. Né? Teve um prefeito que tentou tirar, não sei nem como é que ficou isso, deu uma celeumazinha lá. Mas essas são ferramentas. Né? Então o Fundeb, ele por lei, né, porque você também tem lá a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, tem regras de como funciona. Onde pode ser aplicado o dinheiro do Fundeb? Né? Ou seja, 60% do Fundeb tem que ser aplicado no pagamento de professores. Os demais são utilizados na manutenção das escolas, né, material didático. E detalhe, a Constituição, no artigo 212, prevê que 25% da arrecadação do município, obrigatoriamente, no mínimo 25%, tem que ser aplicado na Eu educação. não sei se vocês acompanharam, doutor, vocês da mesa, Mesquita foi considerado um dos municípios padrão na área da educação. Inclusive, os professores receberam todos os prêmios assim devidos. O Fundeb também é dividido em relação ao número de professores. E tem uma verba que era destinada todo final de ano para esses professores. E alguns professores que lecionavam nos colégios de Mesquita receberam. E aí ele ganhou. Teve um congresso que esse prefeito ganhou. Ele foi lá representar. E aí, o que me deixa mais pasmo é um prefeito assumir uma prefeitura e não seguir o exemplo dos vizinhos. Porque se você tem um cargo, uma gestão, um executivo, onde você tem o dever de, naquele momento ali, servir, você jurou bandeira, você falou que naquele momento ali você ia servir aquele povo, você jurou naquele momento ali de você atender as demandas. Por que você não copia o modelo? A gente estava falando do Canela, em Belfor Roxo, a aula que ele está dando na segurança pública, os recursos que ele vem pedir. Se você não consegue acertar a casa, você pede quem consegue. Eu não sei o que está acontecendo, tio, porque a secretária Neila, ela foi secretária no governo Sandro Matos. E no governo Sandro Matos também foi premiada a educação aqui em São João do Meriti. E hoje ele é secretário do Léo Vieira. Eu não sei onde está o erro. A gente ouve muito falar, né, que o prefeito da cidade tem ainda muito pouco tempo. Eu, assim, até admito que 5 ou 6 meses de gestão é um início, é muito prematuro para fazer. É turbulento. Primeiro mandato. Isso. Eu até admito que seja prematuro para a gente fazer uma avaliação plena, mais profunda. Mas as denúncias que estão chegando através dos 3 vereadores São muitas. não é de avaliação de eficiência. A questão são denúncias de deficiências iniciais, muito cedo. É como se um time com 5, 10 minutos de jogo já tivesse cometido 15 faltas. Não, eu hoje estava conversando com o Então doutor. é o número de faltas iniciais que está chamando a atenção. Eu estava conversando com o doutor, eu vou mais longe. É como se você montasse um time de futebol e você só tem o técnico, o massagista e o árbitro e os 10 jogadores não estivessem em campo. Pois é. É como se ele não está conseguindo acionar a posição que todo mundo tem que estar para a gente receber o recurso. Eu vejo que ou é uma inexperiência muito grande, ou é uma facilitação para poder ele avançar lá na frente os deles, como a gente estava falando, do nepotismo. Ele inicia o governo com o filho secretário de habitação. São denúncias que assim chamam atenção. A gente não está questionando aqui. O programa tem a finalidade de despertar na população, o interesse em discutir gestão pública. Porque o maior interessado somos nós, é o povo. Você querendo ou não, você gostando ou não de política, a gente escuta muito falar isso, você vai ser governado por alguém que gosta. Se você não gosta, você é governado por alguém que gosta. Que gosta. E que pior, se esse alguém que gosta for um mau caráter,
você vai ter que se submeter a ele, porque você disse que não gosta. Você foi apresentar a você um cardápio e você disse pro garçom, me dá qualquer coisa. E, doutor, essa é uma impressão, porque eu conheço o município de Belfor Roxo e a gente tem que ser honesto, com todas as dificuldades que São João de Meriti tem, mas é uma cidade que funciona. É uma cidade que já funcionava. Então, o que a gente tem como uma visão que está sendo imposta para nós é que o prefeito, infelizmente, ele está tentando mostrar que a nossa cidade é uma terra arrasada. Isso não é verdade. O que é verdade é que ele tem que tentar fazer com que o carro continue andando E fazer os e ajustes. trazer as atribuições necessárias. E trazer as atribuições necessárias e o próprio povo vendo a eficiência do trabalho dele, igual o Canela. O Canela, quando ele assumiu a cidade de Belfor Roxo, a cidade de Belfor Roxo ela já funcionava. Tinha uma deficiência que se chamava segurança pública. Então ele, com a expertise dele, com o secretariado dele, ele simplesmente fez o quê? Botou o jeito dele de governar e está dando certo. Fez um diagnóstico. Mas, pastor, se a cidade era, como ele pegou no governo, até arrasada, como é que ele cria 10 novas secretarias, enche a prefeitura de carros comissionados? Como é que vai fechar essa conta? Não vai fechar. Não tem como. Nós temos Tinha parece que que ser o 50, contrário, vamos enxugar. 50 ou E 60 quando- subsecretários. Aí, Doutor, quando Com salários variados de 8, 6, 9, 8, 6, 10, 8. Inchando a folha. Uma cidade que declara calamidade financeira porque é tá um zerada. contrassenso. é chamar o secretário, eu vou ter que diminuir o salário. Eu vou tenho ter que diminuir o Ué, salário. Eu Eu tenho que tenho, arrumar o secretário. Entendeu? eu tenho que aglutinar secretarias. Eu tenho que condensar. Retenção de custo. Fazer enxugamento Na da tua folha. casa, se você não consegue comer picanha todo dia, tu vai ter que passar pro ovo. Então, Mas não tem dinheiro pra comprar picanha. Então, como eu disse, a gente não está questionando aqui a eficiência do governo municipal de São João de Meriti. Ainda, vamos considerar que tem pouco tempo para avaliar a eficiência. Com licença. Agora, Considerações finais. nós estamos avaliando as denúncias de deficiência De deficiência. tão cedo. Muito cedo. É muito cedo para ter tantas deficiências. Fugindo um pouquinho da pauta, mas dentro do contexto de deficiência e eficiência, os vereadores, os 3 vereadores, estão denunciando que tem um contrato feito com um posto de combustível do centro Vila dos Teles, feito no dia 2 de janeiro, um contrato de 4 milhões e pouco. Posto esse que foi denunciado pelo MP num inquérito, num processo criminal de fraude, de adulteração de combustível. Inclusive o próprio gerente, lá tal de Genil, se não me engano, Isso, Genilson. é o assinante do contrato. Contrato esse que não foi publicado Em diário oficial. na época. Porque algumas pessoas não sabem. Contrato, quando ele não tem, quando ele tem licitação, ele tem 20 dias para ser publicado. Quando não tem licitação, por dispensa ou inexigibilidade da licitação, são 10 dias para ser publicado. Quando ele não é publicado, ele é considerado publicado por omissão, ou seja, é uma publicação tácita. Mas essa publicação tácita, apesar de ser, é uma dedução. Ó, o contrato está vigente, está andando, não publicou, mas está vigente. Então, tacitamente, ele está valendo. Mas isso é esconder da população um contrato. Então, é um erro grave no segundo dia de mandato. E é sobre isso que a gente está falando. E a gente tem a questão também, quando fala que o nosso município não tem um recurso suficiente. E a gente acaba de inaugurar a Prologe e o Mercado Livre. Com imposto de quase 500 mil. No tempo. E ele fez propaganda em frente a essas duas Então, no tempo. obras. Então é muito simples. É só apresentar dados. Pessoal, aqui está aqui a conta bancária aqui da prefeitura. Entrou tanto. Eu tenho tanto de despesa. Está sobrando, está faltando. Uma vez por Simples. mês ele faz uma reunião no colégio e bom. mostra as contas. Transparência. Transparência. Tá? A verba, quando você fala verba carimbada, é que aquele recurso só pode ser utilizado para onde ele foi destinado. Justamente. E fim de papo. Foram 12 milhões e 800. Com relação à merenda que você perguntou, de fato, o Fundeb não pode. Olha, tem um pode e não pode. O Fundeb não pode ser utilizado para merenda escolar. Mas os 25% que o município tem que tirar da receita dele, pode. É isso. Gente, muito obrigado. A gente vai agradecer a todos vocês por mais um Panicast. Tá? Um Pânico em Meriti. Um podcast que a gente vem aqui com os amigos. André Dias na mesa.
Dr. Luizinho de Almeida, Pastor Anderson, e a gente conta com vocês. Vamos compartilhar, vamos participar desse processo, porque é em prol de uma melhora para o Jardim Meriti. O povo meritiense merece, de fato, respeito e esclarecimento pelo que o nosso atual prefeito vem apresentando. E a gente vai agradecer aos 3 vereadores que têm se empenhado e que continuem assim, porque a gente vai ficar aqui no Pânico olhando para vocês, hein? Aqui, ó. A gente está olhando para ver se vocês vão continuar com essa fiscalização. Nós estamos fiscalizando os 15. E mais o prefeito. E mais o prefeito. Bom, pessoal, eu queria dizer aqui à população meritiense que a finalidade do podcast nosso aqui, Pânico em Meriti, é para mostrar alguns pânicos que realmente já vem acontecendo já há algum tempo, não apenas nesse governo. E buscar do atual prefeito, atual governo municipal, respostas. É muito simples. É só apresentar os dados de resposta ao que os 3 vereadores têm levantado como denúncia. Não estamos avaliando ainda a eficiência, porque é muito pouco tempo mesmo, concordo. Mas também é muito pouco tempo para termos tantas denúncias e graves com malversação do dinheiro público. Olha, quero agradecer vocês que nos acompanhou, nosso amigo Leonardo, nosso amigo Rodrigo e nossa amiga Mari Paixão. Um forte abraço, se inscreva no nosso canal e até segunda-feira que vem. Pânico em Meriti está no ar. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.